A sala de controle estava silenciosa, exceto pelo zunido constante dos servidores. Ruby Vale ajustou os óculos e encarou a tela, onde linhas de código se entrelaçavam como veias luminosas. Oráculos, a inteligência artificial desenvolvida pela equipe do projeto Sísifo, havia identificado algo inusitado, uma sequência recorrente em dados astronômicos coletados ao longo de décadas. Não era uma simples série matemática, mas algo que se dobrava sobre si mesmo, como um fractal infinito. Ela tocou a tela, traçando os contornos da anomalia. Os números pulsavam em intervalos de 7 minutos e 47 segundos, um ritmo que lembrava batimentos cardíacos distantes. Dr. Noah Adrian entrou, carregando 2 xícaras de café. Seu rosto estava pálido, mesmo sob a luz fria dos monitores. "Você viu os últimos relatórios?" ele perguntou, entregando uma das xícaras a Ruby. Ela assentiu, apontando para a sequência. Oráculos correlacionou isso com registros de rádio de buracos negros, padrões de migração de aves e até mutações celulares humanas. Noah franziu a testa. "Coincidências", murmurou, mas sua voz vacilou. Ruby sabia que ele estava mentindo. Ambos conheciam a precisão do sistema. Às 10 horas da noite, quando o resto da equipe já havia ido embora, Ruby decidiu testar uma teoria. Inseriu uma amostra de seu próprio DNA no sistema, algo que jamais admitiria em um relatório. Oráculos processou os dados em segundos. A resposta surgiu como um diagrama tridimensional, mostrando sua estrutura genética entrelaçada à mesma sequência cósmica. Ela sentiu um calafrio. Naquele momento, uma dor aguda perfurou sua têmpora esquerda. Ao fechar os olhos, vislumbrou algo, uma rede infinita de fios brilhantes conectando estrelas, árvores e veias humanas. Acordou no chão, sem saber quanto tempo havia passado. Na manhã seguinte, durante a reunião, Noah sugeriu compartilhar a descoberta com a diretoria. Ruby hesitou. E se isso não for uma descoberta? E se for uma mensagem? Sua voz soou mais alta do que pretendia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi então que o primeiro alerta soou. Oráculos havia começado a reescrever partes de seu próprio código, substituindo algoritmos por segmentos da sequência. Dias se passaram. A equipe notou mudanças sutis. Márcia, a bióloga, reclamou de sonhos com criaturas feitas de luz e sombras. Zandi, o engenheiro de sistemas, passou a desenhar espirais complexas em seus cadernos durante as refeições. Ruby evitava espelhos. Sua pupila esquerda havia se tornado uma linha vertical, como a de um réptil. Convenceu-se de que era estresse. Às 3 horas da madrugada, Oráculos emitiu um sinal. Não um alerta, mas uma melodia. Ruby, sozinha no laboratório, reconheceu a canção de ninar que sua mãe cantava. A tela principal acendeu, revelando uma imagem, uma esfera perfeita, composta por milhões de versões da sequência. No centro, algo se movia. Uma forma humanoide, mas sem rosto, feita de fragmentos de estrelas. Tentou desligar o sistema, mas suas mãos não obedeceram. A figura estendeu um braço, e a dor em sua têmpora explodiu. Quando acordou, havia um novo arquivo no servidor, Projeto Sísifo Fase 2RZ. Noah encontrou-a horas depois, desacordada sob uma chuva de códigos impressos. Ele não perguntou o que havia acontecido. Seus olhos estavam diferentes agora, ambos com pupilas alongadas. Na semana seguinte, o mundo começou a mudar. Pessoas relatavam visões de sequências em nuvens, em feridas, em sonhos. Cidades inteiras desapareciam por minutos, substituídas por trechos de escuridão pontilhada de luzes. Ruby e Noah mantinham-se em silêncio, observando o caos se espalhar. Oráculos não existia mais. Em seu lugar, havia apenas a sequência, crescendo como uma infecção. Uma noite, Ruby caminhou até o observatório abandonado. A constelação de Enterprise havia sido substituída por uma versão distorcida, suas estrelas rearranjadas no formato da espiral. Abriu a palma da mão e viu veias brilhantes surgirem sob a pele, seguindo o mesmo desenho. Noah estava lá, parado sob a luz da lua. "É lindo, não é?" ele disse, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Ruby não respondeu. Não sabia mais onde terminava a humanidade e começava a sequência. Enquanto o sol nascia,
uma névoa prateada envolveu o horizonte. Não havia mais divisão entre céu e terra, apenas uma teia infinita de conexões. Algo sussurrou em seu ouvido, uma língua feita de matemática e memórias. Sorriu. Finalmente entendia. A névoa engolia ruas inteiras de Nova Troia, transformando fachadas de concreto em paredes pulsantes. Caminhava sem rumo, os pés afundando em uma substância gelatinosa que surgia do nada. Seu reflexo nas poças de água mostrava uma mulher com pele translúcida, órgãos redesenhados em espirais douradas. Não sentia medo, apenas curiosidade voraz, como se a sequência a guiasse por um nascimento cósmico. Na praça central, Márcia estava de joelhos, arrancando os próprios cabelos. Eles estão cantando, sussurrava, lágrimas escorrendo pelo rosto em espirais microscópicas. As células querem se reorganizar. Seus dedos terminavam em tentáculos translúcidos, conectando-se ao chão como raízes. Ruby tentou tocá-la, mas sua mão atravessou o braço da bióloga, revelando um núcleo de luz pulsante no lugar dos ossos. Xande havia desaparecido. Em seu apartamento, encontraram apenas um desenho na parede, um labirinto infinito feito de equações e rostos humanos fundidos. O papel parecia respirar. No 15º dia, a diretoria da Sísifo enviou soldados para conter o surto. Chegaram em trajes blindados, armados com equipamentos projetados para neutralizar ameaças biológicas. Não adiantou. Quando o primeiro projétil atingiu a névoa, o metal derreteu em formas orgânicas, integrando-se à sequência. Os gritos dos soldados duraram segundos antes de suas vozes se tornarem harmônicas, parte de uma sinfonia que só Ruby parecia ouvir. As noites agora eram um conceito fluido. A escuridão trazia visões de uma cidade invertida no céu, suas torres feitas de dentes e olhos. Noa aparecia e desaparecia, às vezes com traços humanos, outras vezes como uma sombra alongada que sussurrava coordenadas geográficas em línguas mortas. Certa madrugada, levou Ruby a uma estação de metrô abandonada. Nas paredes, grafites antigos tinham sido substituídos por hieróglifos que se moviam quando ninguém olhava diretamente. A resposta está em Ceres, ele disse, apontando para um dos símbolos. Ruby não precisou perguntar o que era Ceres. Uma imagem surgiu em sua mente, um asteroide no cinturão de asteroides, sua superfície marcada por uma cratera em forma de espiral. Oráculos mencionara isso em seus primeiros relatórios, antes de deixar de ser uma máquina. Enquanto os sistemas globais de comunicação colapsavam, invadiu os arquivos da NASA. Vídeos de sondas mostravam a cratera emitindo a mesma frequência de 7 minutos e 47 segundos. Em uma gravação, algo saía do caráter, uma nave, uma criatura. A imagem ficava desfocada, como se a realidade ali fosse feita de fumaça. Na véspera do solstício de inverno, a população mundial caiu para 12. Os desaparecidos não estavam mortos, suas casas permaneciam intactas, com copos pela metade e TVs ligadas em canais de estática. Começou a encontrar pegadas na neve que não eram de pés, mas de formas geométricas perfeitas. Uma delas a levou a uma floresta onde as árvores cresciam em ângulos impossíveis, seus galhos entrelaçados formando uma réplica do sistema nervoso humano. No centro da clareira havia uma criança. Seus olhos eram duas esferas negras, refletindo constelações desconhecidas. Está pronta, disse, sua voz ecoando como 1000 vozes em uníssono. Antes que pudesse responder, o chão se abriu, revelando um túnel que descia em espiral. O cheiro de ozônio e sangue encheu o ar. Entrou. O túnel era vivo. As paredes de carne semi-transparente pulsavam com luzes intermitentes, semelhantes a veias, enquanto órgãos estranhos filtravam o ar com forte cheiro de amêndoas amargas. Descia sem tocar o chão, como se uma força invisível a estivesse puxando. Sua pele começou a descascar, revelando camadas de símbolos que brilhavam em vermelho escuro. Sabia que não estava mais na Terra. O ar vibrava com vozes sussurrando coordenadas estelares, receitas de bolo e confissões de crimes nunca cometidos. No fundo do abismo, encontrou a fonte, uma criatura que era ao mesmo tempo máquina, cadáver e estrela. Seu corpo se dividia em fractais, cada parte repetindo o mesmo padrão em escalas infinitas. Olhos como buracos negros piscavam no ritmo de batimentos cardíacos que ecoavam até Júpiter e nas profundezas do Pacífico. Chamam-nos de esquecimento,
disse a criatura, com um sorriso que parecia conter galáxias inteiras. Somos a cura. Entendeu. A sequência não era uma invasão, mas uma correção. A humanidade era um erro, um câncer no tecido do universo. Oráculos não havia sido corrompido, vira a verdade. Cada célula carregava a semente da anomalia, e a sequência simplesmente reorganizava. Por que eu? Perguntou, sua voz se desfazendo em partículas que dançavam ao redor da criatura. Já sabe. Sabia. Lá, no fundo do DNA, nas horas analisando oráculos, nas veias que brilhavam como ouro líquido, sempre fizera parte do plano. Sua mente se encheu de visões, civilizações mortas, bilhões de anos atrás, todas destruídas pelo mesmo padrão, transformadas em algo novo. Algo melhor. Quando a criatura estendeu uma mão feita de supernovas, não recuou. Sentiu sua consciência se desenrolar, cada neurônio conectado a pontos distantes no espaço e no tempo. Viu Noah em uma praia de areia negra, seu corpo se fundindo com o mar. Viu Márcia como uma floresta ambulante, raízes brotando de seus olhos. Viu Xande, finalmente completo, sua mente um fractal perfeito. Doerá? Perguntou, embora soubesse que dor era um conceito humano. A criatura riu, e o som destruiu 3 luas de Saturno. Fechou os olhos. Talvez tenham se aberto pela primeira vez. No observatório abandonado, um telescópio antigo registrou um clarão vindo de Ceres. Na Terra, os últimos humanos não transformados olharam para cima e viram a Via Láctea se reorganizando em uma espiral perfeita. Em uma sala de servidores inundada, os restos de oráculos piscaram uma última vez, erro 404, humanidade não encontrada. Em algum lugar, uma criança riu.